Você que está pensando em começar a franquear o seu negócio, logo vem uma dúvida. Eu preciso abrir outra empresa para ser a franqueadora? Não posso utilizar a minha empresa para vender franquias? Eu vou te explicar em detalhes aqui porque você não pode, você não deve usar a sua empresa atual para ser a sua franqueadora. Então me acompanhe que esse vídeo tem conteúdo muito importante para o sucesso do seu negócio. Então vamos lá. Eu sempre defendo que é necessário, é fundamental que você abra uma outra empresa, que você tenha um novo CNPJ, que será exclusivamente a sua empresa franqueadora. Normalmente, muita gente acaba tendo aí uma certa restrição a isso. Eu não quero abrir uma outra empresa, claro, porque dá algum trabalho, né? Você vai ter uma outra documentação, outro CNPJ e tem um custo do contador ali para cuidar dessa nova empresa. Então, as pessoas, não, mas eu não quero, continuar na minha própria empresa, com ela que eu vou vender franquia. Pode fazer? Teoricamente, né, não existe uma regra, uma lei que diga que você não pode, que isso é proibido. Porém, isso tem vários impactos negativos e muitas justificativas que realmente reforçam a necessidade de você abrir uma nova empresa, um novo CNPJ para ser a sua franqueadora. E eu vou te mostrar aqui 6 grandes motivos para que realmente, quando você terminar esse vídeo, você possa tomar sua decisão se você vai franquear com o CNPJ que você já tem ou com um novo CNPJ. Então vamos lá. O primeiro grande motivo é que são negócios diferentes. Hoje, independente do que você tem, você pode ter um negócio de alimentação, um negócio de estética, um negócio de ensino, de serviços, uma loja, uma confecção, enfim, existem várias atividades aí que podem ser franqueadas. Temos uma quantidade aí enorme de negócios que podem se tornar franquias. Porém, essa é uma atividade. E vender franquias, fazer a gestão de uma rede de franquias é um outro negócio bem diferente. Então, normalmente, as pessoas não pensariam em misturar duas atividades tão diferentes no mesmo CNPJ. Então, eu tenho uma pastelaria e vou colocar junto aqui uma clínica veterinária, né? Você nem passa pela cabeça colocar as duas coisas no mesmo CNPJ. E por que a tua empresa, uma clínica, você quer colocar franquia junto? Não tem nada a ver, são negócios diferentes e assim devem ser tratados com empresas diferentes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma questão tributária. Os tributos de uma franqueadora, normalmente, eles são altos, porque a gente está vendendo aqui, né, um ativo intangível, um know-how. A Receita entende que isso dá muito lucro, e é verdade, é um negócio muito lucrativo, e assim aplica uma tributação, uma alíquota de tributação bastante alta. Então, quando você mistura duas atividades, sendo que uma é a atividade da franqueadora, tem um risco ali na hora de fazer toda a apuração fiscal, né, tributária, de você pagar os impostos, de fazer alguma coisa errada e você acabar pagando mais impostos que deveria, ou você pode pagar tudo certo, só que pode ter um fiscal depois da Receita que vai analisar teus números, se você de repente cair aleatoriamente, né, numa fiscalização, e ele pode entender que aquela forma como você pagou seus impostos não ficou clara, que você está querendo levar alguma vantagem. Às vezes fica difícil de convencer, né? Aquela coisa, explicar que focinho de porco não é tomada. Então, às vezes você tem um grande trabalho, um grande empenho para mostrar que você estava fazendo certo, mas como gera essa confusão, justamente por serem atividades diferentes, com alíquotas bem diferentes, você vai pensar, puxa, será que aqui não estava vendendo franquia, mas na verdade disfarçou para vender outra coisa que tem um imposto maior? Então, para você não correr esse risco tributário de você ter uma fiscalização, você tem que ficar justificando, provando, demonstrando, e mesmo assim correr o risco de ser multado, faz coisas diferentes, que daí a receita da franqueadora tá lá, você vai pagar o tributo certinho e fica tranquilo, não mistura com a tua atividade ali do dia a dia, sua unidade piloto, sua unidade própria. Beleza? Então, esse é o segundo ponto. Temos um terceiro ponto aqui que também está um pouco relacionado a essa questão contábil, que é a questão da COF. Existe a lei de franquias, né? Que ela estabelece a COF, que é a Circular de Oferta de Franquias, que ela diz que toda vez que você for vender uma franquia, você tem que entregar para o interessado um documento, que é essa Circular de Oferta de Franquias, com uma série de documentos. Isso é obrigatório, todo franqueador tem essa obrigação de fazer isso. E lá na COF, pede que se apresente os balanços dos 2 últimos anos da empresa. O que acontece? Se você, de repente, tem uma empresa, tem lá o seu negócio, e você inclui agora a atividade da franqueadora, e você começa a vender franquias, você vai ter que apresentar sempre o quê?
os balanços dos 2 últimos anos desta empresa. Então você vai ter que abrir todos os números do seu negócio para quem tiver interessado. Então você não sabe se às vezes esse interessado realmente vai comprar a franquia, ou pode ser que ele seja um concorrente, alguém querendo copiar o seu modelo de negócio. Então você está abrindo muita informação obrigatoriamente se você tiver optado por isso, por usar o mesmo CNPJ que você já tem para vender franquias. Se você não fizer isso, você está descumprindo a lei, você está vendendo uma franquia em desacordo com a legislação, pode ser que depois você tenha um enorme problema com os teus franqueados, tá? E se você tiver separado, você vai apresentar só da franqueadora. Puxa, mas e no primeiro ano eu não tenho ainda nenhum balanço, né? Porque eu comecei a empresa agora. Não tem problema, isso já é um assunto já discutido, não tem mais dúvida de que é possível sim você franquear desde o começo da tua franqueadora. Você vai só informar na COF isso. Você ainda não tem os 2 balanços porque você está começando agora essa franqueadora. Depois, quando você tiver 1 ano, você coloca um balanço, se tiver 2 anos, você coloca os 2 últimos balanços. E por que isso não é tão crítico em relação a você abrir os números do seu negócio, que eu comentei agora há pouco? Porque daí você vai estar mostrando os números da franqueadora. E franqueadora você vai mostrar basicamente, né, o teu resultado ali, taxa de franquia, royalties e talvez rebates, contribuições ali de fornecedores, tudo tranquilo, né? Não é um profundo segredo, porque todo mundo sabe tua valor de taxa de franquia e sabe o teu percentual de royalties, então não tem nenhum problema. O problema é você ter que abrir todos os detalhes dos números do teu negócio, né? Então esse é um outro fator. E pode ser que de repente ainda teu negócio ali ele não tenha tido uma boa performance recentemente, às vezes por causa de uma situação de uma crise, ou porque você não estava com a situação bem regular, não estava emitindo, né, nota de tudo, bem certinho. Então, às vezes, aquela informação ali contábil do balanço, ela está muito distante da realidade. Eu sempre defendo, né, e recomendo fortemente que você que é um franqueador, quer ser um franqueador, que você tenha toda a emissão de notas correta de 100% para que a tua empresa seja muito redonda, seja inquestionável ali a tua forma de trabalhar, mas é que às vezes nesse momento você já vem com uma prática ali que está equivocada, ainda não tem o tempo de arrumar, e você acaba tendo que mostrar esses números que estão bem distantes da realidade do teu negócio, e o interessado vai ver, puxa, mas você falava que o negócio vendia 100 mil por mês e aqui no teu balanço está dizendo que você vende 30 mil, então como que você vai justificar isso? Você vai ter que justificar falando que você não emitia nota, é uma situação que vai já ficar bastante delicada, então não vale a pena. Além disso, não perca a conta aí, estamos, né, nos motivos para você optar em abrir ou não um novo CNPJ. Passando disso, tem uma outra questão relacionada à COF também, que é essa lei de franquias, que é a questão jurídica, que lá na COF fala assim, que você tem que apresentar as pendências jurídicas que existem em relação àquela empresa franqueadora. Então, às vezes, pode ser que exista uma pendência lá com a sua unidade original, a tua matriz, né, a tua unidade própria, e talvez você tenha que apresentar na COF essa pendência, que de repente quem vai comprar a franquia fala, puxa, mas tem um rolo aqui, ó, uma questão lá trabalhista e tal, mas que pode assustar ali um possível interessado, e às vezes não tem nada a ver com a franqueadora, foi um caso lá esporádico, mas você vai ter que apresentar, porque é uma empresa, é aquela empresa, aquele CNPJ que está com essa pendência, então você tem que mostrar, porque a lei exige assim para que você seja transparente. Se forem empresas separadas, né, isso não vai acontecer. E o que é importante aqui? Isso vai refletir tudo. Então, às vezes, você tem um outro problema lá jurídico, né, com fornecedor, com cliente, com funcionário, com qualquer coisa, naquela tua unidade piloto, nas tuas unidades próprias, e isso vai esbarrar na tua franqueadora, vai respingar na tua franqueadora, e o mesmo acontece no sentido contrário. Às vezes tem um problema jurídico lá com a franqueadora, com o franqueado, e isso vai acabar respingando lá na tua unidade própria, que não tem nada a ver com o negócio. Então, mais uma questão, possíveis, né, pendências ali, discussões jurídicas, as empresas estão independentes e são separadas. Tem um outro aspecto muito relevante também, que é a questão assim, se você quiser depois vender essa unidade piloto, às vezes você tem 2, 3 unidades, isso é muito comum, você começa a vender franquia, começa a estruturar, começa a ser um franqueador, vende 5, 6, 7, 10 unidades, daqui a pouco você fala, puxa, mas eu me dei bem aqui como franqueador, eu prefiro ser franqueador do que ser o operador aqui dessas unidades, eu vou pegar aquela minha unidade própria e vou transformá-la numa franquia, vou vender franquia. E a outra também, eu vou vender cada um para ir para um novo franqueado e tudo certo. Porém, se tiver
tudo isso misturado no mesmo CNPJ, você vai ter que desmembrar isso, dizer o que é aquela empresa, o que é essa a empresa franqueadora. Então é toda uma confusão ali desnecessária, né? Você vai ter um custo, você vai economizar um pouquinho agora com o contador e com a contabilidade, e você vai ter um custo depois muito maior. E isso pode acontecer às vezes de uma maneira muito rápida. Muitos alunos nossos, né, começam a franquear, acabam vendendo as primeiras franquias, já vê, pô, meu negócio é ser franqueador, não quero mais tocar essas operações aqui, vou vender, vai virar franquia. E se você tiver com a franqueadora no mesmo CNPJ, isso aí fica bem complicado, né? É mais um custo que você vai ter que não precisar. Um outro aspecto aqui que é interessante, que talvez eu falando tudo isso, se você tem aquilo na cabeça que você quer montar a empresa no mesmo CNPJ para economizar, já vou falar também, muitas vezes você pode negociar com o teu contador, colocando a situação de que você está abrindo uma nova empresa, que ela vai ser um franqueador, às vezes nos primeiros meses, né, antes de você começar a vender franquia, nem tem movimentação, então você pode fazer uma negociação, né, em que você começa a pagar ali efetivamente, né, a mensalidade a partir do momento que essa empresa começar a ter receita, começar a efetivamente estar gerando aí resultado. Então é uma coisa que já vi muitos contadores fazer, não é obrigação, claro, de nenhum deles, mas se você já é cliente, já tem uma boa relação, isso é uma prática aí, nada fora do comum, então você pode economizar. E, por fim, né, mesmo com tudo isso que eu falei, talvez ainda você pense assim, eu vejo assim, não, mas beleza, eu vou tocar assim e depois lá na frente eu crio uma nova empresa para ser franqueadora e daí eu separo tudo. Tá, só que daí, o que vai acontecer? Se você já tiver com franqueados, esse lá na frente, imagina que para fazer sentido você daí achar que é o momento para você dividir, você já tem vários franqueados e daí você vai ter que voltar para esses caras e vai ter que falar, olha, a gente tem um contrato de franquia, mas agora a gente vai ter que mudar esse contrato porque é uma outra empresa que eu estou abrindo, a franqueadora, estou separando. Isso já gera uma desconfiança, uma falta de credibilidade. Fala, pô, por que você está fazendo isso? É difícil também, às vezes, né, gera uma impressão negativa na tua rede. Fora que se você quiser, de repente, concorrer lá a um selo de excelência da BF, conta o tempo de existência da franqueadora, então de repente naquele momento, lá na frente, quando você já está com 5, 10 franqueados, depois de 1 ano, 2 anos que você vai abrir a tua empresa, você já perdeu aquele tempo de contagem de existência de franqueadora, porque você vai estar abrindo nova empresa do zero lá na frente, sendo que você poderia, desde agora, já estar com este CNPJ de franqueadora. E daí também uma pergunta, uma dica bônus aqui, tá? Mas qual que é essa atividade da franqueadora? A atividade da franqueadora é gestão de ativos intangíveis não financeiros, tá? É uma atividade específica que ela já está justamente relacionada a isso, a venda, né, de franquias, a você ser um franqueador. É através desta atividade em que se vende, né, se cobra a taxa de franquia e se cobra os royalties dos nossos franqueados, tá certo? Então isso está tudo certinho. Aqui, só para concluir, tá aí, pode ser uma empresa no Simples? Pode ser, então você pode ter uma empresa no Simples, pode ser só um escritório de contato, quer dizer, você não tem que ter uma estrutura, pode ser, né, só um endereço fiscal para você ter essa empresa franqueadora, porque afinal de contas ela é isso, é know-how, né, conhecimento, é marca, então você não precisa ter um ponto, essa complexidade toda. Assim, vale muito a pena, é o correto você abrir um novo CNPJ para ser a sua empresa franqueadora. Se você tiver mais dúvidas sobre como transformar seu negócio em uma rede de franquias, como fazer para melhorar a sua rede de franquias, me acompanhe aqui no canal no YouTube, se inscreve, marca o sininho, compartilhe esse conteúdo para alguém que possa ser interessante e também me acompanha no Instagram. Todo dia eu coloco lá uma caixinha de perguntas, então você pode mandar suas dúvidas lá no Instagram e a gente sempre está respondendo, falando sobre franchise, né? Uma melhor estratégia para crescimento de micro e pequenas empresas. Beleza? Te aguardo no próximo vídeo, deixa aí teus comentários para eu saber se esse conteúdo está sendo útil para você.